A paz do Senhor para todos. Amém? Aqui quem fala é o evangelista pensador. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, guiar as pessoas a pensarem. O problema da humanidade hoje em dia, da nossa geração, é que não são pensadores. Eles seguem uma ideia, e essa ideia que eles seguem, a maioria, infelizmente, no momento, não é a ideia de Deus. Eu estou aqui para levar o ser humano a seguir a ideia de Deus. Mesmo aqueles que falam de Deus, mesmo aqueles que falam, que explicam a Bíblia, muitas das vezes não ensina você a ser um pensador. E nem ele mesmo é um pensador. Qual a diferença do ser humano normal e o ser humano pensador? O ser humano normal, ele sempre firma as verdades da vida dele em outras pessoas. O pensador, ele tem convicção dentro dele do que é certo, do que é correto, do que é errado. Ele não se preocupa com o que os outros pensam dele. Ele vive a vida dele, ele é feliz, ele tem paz. E uma paz que vem do céu, uma paz que vem de Deus. Uma paz profunda e poderosa. Uma convicção tremenda, muito profunda. Onde não existe dúvida. Quando digo que tem onde há convicção, não existe dúvida. E ele não sai guerreando com as pessoas, brigando. Ele usa o amor, ele usa o ágape. Enquanto o sistema usa o ódio, o sistema conhecido como cosmo, como sistema hoje, na época era o cosmo, usa o ódio, usa a política, a malandragem, usa as fraquezas das pessoas para colocarem uma contra as outras. O pensador não. O pensador não segue o sistema. O pensador, ele segue a verdade verdadeira. Ele segue aquilo que muda as pessoas, que é o amor. Vamos entender então a base do pensador. Se você quer se tornar uma pessoa livre, uma verdadeira pessoa, um pensador verdadeiro, se você quer se tornar uma pessoa convicta, vamos entender a base da libertação e transformação moral do ser humano. Essa é a base, esse é o fundamento. E tem um resumo e se chama, vou chamar o Evangelho. Amém? Vamos lá, vamos aprender um pouco do Evangelho. Pois decidi nada saber, está lá em 1 Coríntios 2, 2 ao 5. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé tem que estar no poder de Deus. Hoje, o que tem acontecido com muitas pessoas chamam assentimento. Uma informação de Deus, informação de fé, mas não a fé verdadeira. A fé da pessoa no assentimento, ou seja, John Wesley chamado de assentimento, uma fé intelectual. Eu vou seguir o Evangelho, seguir a igreja, porque é legal. Pode ser que tenha verdade lá. Não existe convicção, não existe transformação, existe dúvida. Enquanto existe dúvida no seu coração, a tua fé está errada, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, o ser humano hoje, mesmo estando lá cantando, adorando, pensando na mente dele que está servindo a Deus, ou mesmo se esforçando a servir a Deus, se existe dúvida, ele está totalmente errado. É uma fé
totalmente errada. É uma ilusão. É uma ilusão. Então, a fé verdadeira, ela tem que estar fincada no poder de Deus. O que quer dizer? É aquela fé que a pessoa ela acredita no sobrenatural de Deus. É aquela fé que ela acredita numa transformação. É aquela fé que ela acredita no Evangelho, no qual vou pregar aqui agora. O apóstolo Paulo diz que minha mensagem, minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria, mas demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se o Evangelho não acontece coisas sobrenaturais na tua vida, uma influência sobrenatural na sua vida pessoal, se não acontece uma influência sobrenatural na sua vida financeira, familiar, né? Na sua igreja, naquilo que você realmente crê, se não existe sobrenatural, quando digo sobrenatural é a saída. Hoje, crente, é só problema, 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 dificuldade, sofrimento, dor, morte, angústia, medo e nada de sobrenatural. O único sobrenatural que tem na cabeça dele, ele morrendo, depois ele crendo que vai para o céu. É o único sobrenatural na vida do crente, infelizmente, de muitos crentes hoje, a maioria dos crentes hoje. Está entendendo? Se prostrando diante de dificuldade, seguindo a mídia, seguindo notícias, não seguindo a palavra, não ficando com o que Deus pensa, mas ficando com o que o mundo, o cosmo lança para ele. Esses dias discutindo com um pastor, eu disse assim para ele, eu falei para ele, porque o açúcar faz muito mal para o corpo, para a saúde. Deixa o corpo ácido. E o açúcar, se Deus se preocupava na época com glutonaria, que é comer de forma errada, imagina hoje, nos tempos de hoje, que é tudo corrompido, tudo que Deus proibiu, fazer mutação de animais, mutação que eu digo é misturar animais, misturar geneticamente plantas. Deus proibiu todas essas coisas no passado. Né? Para outro dia eu vou ensinar isso. Mas aí tem uma transformação, uma metamorfose, uma mutação, uma mudança aí, né? Então, tudo está ruim hoje. E, sobretudo, o açúcar corrompido. O mel demora 15 horas, 24 horas para ser absorvido pelo organismo, enquanto o açúcar é em 15 minutos. E faz mal pra caramba, é o maior causador de doenças do mundo. Mata mais pessoas, é 4 vezes mais viciante que a cocaína. Mata mais gente que todas as outras drogas no mundo inteiro, o açúcar é responsável. Mas não. O crente, o cosmo, a sociedade, o sistema diz que o açúcar não é droga. Aí está o problema da igreja hoje. O cientista é maior do que a Bíblia, o médico é um Deus, o cosmo, o sistema, a mídia é a verdade absoluta e a palavra de Deus fica em último lugar, como fosse mentira. Mas eu sei por que isso. Eu disse para esse pastor. Eu sei, você é viciado em açúcar. E te faz mal, quase te matou aí. E você não aceita que é um demônio, que é um tipo de droga, porque o sistema, porque a política do sistema, porque o cosmo não diz que é. Interessante esse pastor, ele segue o cosmo, segue o diabo, a mentalidade, a ideia de Satanás, e nem percebe. Mas não é só ele, gente. A igreja faz isso. A igreja segue o sistema, segue o qual. O que o cosmo diz é verdade. Você já parou para pensar que aquilo que é errado para o sistema, para o cosmo, para o mundo, para a igreja também é errado, aquilo que é certo para o sistema, para a igreja também é certo? Não foi isso que Jesus falou. Ele falou que o cosmo vai odiar, vocês nunca vão andar paralelo ao mundo, nunca vão andar junto. Nunca. Nunca vão andar junto, sempre separado. Mas como pode então hoje pastores, líderes, igrejas se prostrar para cientistas, para a humanidade, para a mídia, em vez de se prostrar para o amor, para Deus, para Jesus Cristo? Isso, ele é o amor, o verdadeiro amor. Andar no amor. Para andar no amor você tem que usar a fé.
entender Cristo pela fé. Então, chama a atenção de vocês para essa palavra. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E é isso que eu vou falar agora. Eis o Evangelho. Não o cosmo, não o que o mundo pensa. Nunca a igreja vai andar paralela ao cosmo, ao sistema. Junto. É sempre separado. O mundo vai odiar vocês. Sempre separado. Vocês têm que entender isso. Mas você deve buscar, então, no mundo, as pessoas do mundo. Porque Deus amou o mundo, o cosmos de novo. As pessoas, mesmo estando errada, é o teu papel. Não pregar ódio, não fazer acepção de pessoas, né? Não trazer destruição para as pessoas, como muitos cristãos fazem. São muito ignorantes. Tem um preconceito ridículo, gigantesco contra as pessoas, o cristão. Por quê? Porque segue o cosmo das igrejas. O que a igreja deve pensar como certo e errado. Aí pega uma linha de pensamento até política, uma ideia, uma ideologia, e maltrata as pessoas, maltrata o ser humano. Jesus Cristo, ensinando na sua palavra, ou melhor, Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo em Gálatas, todos são iguais diante de Deus. Não há macho, fêmea, grego, judeu, todos são iguais. Muitos cristãos tratam de forma errada as pessoas com muito preconceito. Por quê? Porque não segue o amor. O amor nasce na base daquilo que eu vou pregar agora. O ágape. Ninguém consegue amar outro ser humano por força própria, sem interesse nenhum. O ágape significa amor sem interesse. É a expressão adotada por Jesus Cristo de Sócrates na igreja. Ele usou ágape. Amar sem interesse. É impossível o homem amar o outro sem interesse. Mas Cristo gera dentro de nós isso. Mas para esse amor ser gerado, e você ver o mundo como ele é, e ter um amor pelas pessoas que pode influenciá-las e transformá-los, tocá-los, é necessário o fundamento. Porque eu tenho que acreditar que Deus, de maneira sobrenatural, vai mudar meu coração, minha vida. Então, para isso, eu tenho que ter um começo. E o começo da caminhada cristã está aqui, no que eu vou falar agora. Jesus Cristo crucificado, o Evangelho. Então, eis o Evangelho. Há milhares de anos atrás, Deus criou o homem. Colocou o homem num jardim, no jardim do Éden, para viver em paz. E tinha um propósito na vida estabelecido na vida dele, do que ele queria. De repente, o ser humano cometeu autotraição, acreditando na mentira de Satanás. Satanás veio, mentiu para ele, enganou ele, engodou ele, Eva e ele. Os dois então acreditaram na mentira, nascendo então o pecado. A partir de então entrou a destruição, entrou o medo, entrou o desespero, a autossuficiência, entrou os pensamentos ruins, o assassinato, as doenças, as enfermidades, né? O sofrimento, a dor, psicologicamente, a estrutura psicológica que era perfeita de Adão, então entrou a insegurança, o desespero, tudo que não presta, a miséria financeira, e por fim entrou o destino do homem de ir para o inferno, a qual Deus não criou para o ser humano, ele criou para Satanás. Mas Satanás convenceu Adão, abriu uma porta então na terra para o inferno. E tomou o domínio naquele momento, era uma autoridade espiritual, foi entregue a Satanás, ele começou a dominar o mundo. Entrando então tudo isso na vida do ser humano.
E por milhares de anos assim foi. Quando Cristo veio, ele morreu na cruz. Ele desceu ao inferno. 3 dias depois de sofrimento e agonia, ele ressuscitou. E ele pregou lá no inferno. E aqueles que acreditaram nele enquanto ele estava lá os 3 dias, aqueles que creram nele, saíram de lá. Tiveram que usar fé. Um privilégio que as pessoas tiveram uma única vez no inferno. E eles então, quem creu em Cristo saiu com ele. Ele subiu às alturas. Ele reconciliou o céu e a terra com Deus. O paraíso que estava também do lado do inferno, mas não havia sofrimento do paraíso, mas estava lá. Ele também resgatou para o céu. E o que aconteceu para a humanidade? A autoridade espiritual que estava em Satanás, a qual ele falou, tudo me foi dado, dou a quem eu quero. Então, se você me adorar, Jesus tomou dele no inferno no 3º dia. Essa autoridade, que não importa como é, também não entendo de que forma foi, mas é uma autoridade, um poder, havia um tipo de um poder nisso, foi dado então entregue à igreja, à raça humana. Ele reconciliou o homem com Deus, com o Pai. Nós temos autoridade agora, aquela autoridade que Adão tinha, retornou a nós. Diferentemente, Adão era um homem de alma vivente, desfrutava daquilo que já existia. O homem foi feito como Cristo, espírito vivificante, dá vida ao que está morto. Nós temos poder de dar vida ao deserto. Nós somos a água mineral de um deserto, a qual nós temos a semente também, para produzir vida. Cristo deu isso à igreja. Esse poder, essa autoridade, essa unção foi dada à igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A expressão grega significa que o quê? Não é aquilo que a igreja pensa. Que o inferno vem até você e você está acuado, cheio de medo. Mas a expressão grega diz que as portas do inferno está dizendo que o inferno está acuado e com medo do cristão. Não de outra forma, como muitos cristãos vivem hoje. Tem medo? Para com isso, irmão. Então o evangelho de Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu tudo isso para a igreja, para você. Ele te deu o poder de você ter uma vida plena. Ele te deu o poder de ter uma saúde plena. O que você perdeu, ele trouxe de volta, ele reconciliou tudo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Só estudar Deuteronômio profundamente, você vai entender as maldições, o que não são maldições. Deuteronômio 28, se você meditar nele, você vai entender as maldições da lei e aquilo que não é maldição. Então, Cristo nos resgatou, Gálatas 3,13, da maldição da lei. Ele nos resgatou da maldição. É o contrário, gente. Hebreus fugiu agora onde? Mais tarde nós estamos baseados em uma aliança superior. Um ministério superior do que Moisés, do que Abraão. Mas onde está então Deus? Onde está esse poder sobrenatural? Está na igreja. À disposição da igreja. Mas para isso tem que ter fé. Tem que ter fé. Acreditar em Deus, acreditar na palavra. Voltar ao primeiro amor? Não, muito mais que isso. Voltar lá atrás da igreja primitiva. Ir lá para trás. Viajar na história. Caminhar até o passado. Entrar numa máquina do tempo intelectual da mente, da imaginação e voltar ao passado. Ir lá para trás. Ler a Bíblia. Como se fosse nos tempos de hoje. Ler os evangelhos. Escolhendo acreditar que aquele Jesus dos evangelhos faz isso hoje muito mais. Muito mais do que isso. Muito mais. Porque até então ele não tinha vencido. Na sua morte ele venceu tudo. E deu esse poder sobrenatural para a igreja. Cadê Deus que cura?
Cadê Deus que tira de maneira sobrenatural o cristão do sofrimento financeiro, do sofrimento familiar, da dor? Cadê esse Deus? O mundo, o cosmos não segue ele, as pessoas hoje não querem saber de Deus. Por quê? Porque Deus na vida dos crentes está morto. E realmente, Deus está no intelecto apenas da mente do cristão. Não demonstra Cristo para ninguém. Não mostra Cristo para ninguém na vida dele. Ele está morto. A diferença de seguir a Cristo e não seguir, praticamente hoje, por causa da igreja, não tem diferença. Mas o Evangelho, esse Evangelho que eu estou apresentando aqui, que eu apresentei em poucas palavras, em resumo, morte e ressurreição de Cristo, para que você recebesse poder e fizesse diferença nessa terra. Se você apresentar esse Evangelho para as pessoas, se você viver ele, as pessoas verão o poder de Deus. Verão o poder de Deus. Verão a unção do Espírito, o sobrenatural de Deus na sua vida. Hoje o crente ora e parece que nunca é respondido. E a Bíblia promete aquilo que ele pensa, nem pede, Deus quer dar em Efésios 3, se você estudar lá. Aquilo que você nem pensa, nem pede, Deus vai te dar, está escrito. Hoje o crente pede, ora, faz campanha e não recebe. Está entendendo? Mostra a tua fé com obras, com resultados. O outro mostra a fé sem resultado. Mostra a tua fé onde Deus atua. E o outro mostra a fé onde Deus nunca responde. Se perguntasse isso hoje para as pessoas, infelizmente as pessoas iam apresentar, e a maior desculpa, não é a vontade de Deus. A maior hipocrisia hoje do crente, a maior hipocrisia de igrejas hoje, eu vou apresentar isso depois no governo moral de Deus, como é que funciona o governo moral de Deus. Futuramente vou fazer um estudo para vocês. Por que Deus não abençoa muitas pessoas? É fé. Eu vou apresentar bem corretamente esse negócio, essa palhaçada que as pessoas pregam, que vive seguindo hoje, é um absurdo, os crentes que a gente conhece, que eu conheço, infelizmente, na minha região pelo menos, não sei na tua, se eu estou julgando, me perdoa, mas na minha região, assim, Deus não abençoou porque não quis, Deus não quis, Deus não quis, interessante, tudo Deus não quer, e é interessante, 100% da vida desses caras que eu conheço, é Deus nunca quer, tá entendendo? E ele fala assim, aquela fé falsa, né? Aquela fé sem responsabilidade que o cristão gosta de seguir. Não é essa fé que Paulo falou. Para que essa fé de você não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não é no bonito da filosofia, da ideia, da Bíblia ou da pregação que Deus está. Ou daquilo que você segue. Mas do que Deus realmente disse que Ele é. O que Ele faz. A diferença do cristão falso, infelizmente, ou que está sendo enganado por si mesmo, ou pelo sistema de igreja, ou pela sua própria convicção errada, a diferença do cristão que está no engano e do verdadeiro é o poder de Deus, é a resposta das orações, é uma vida sobrenatural, uma vida diferente de um ser humano normal. Aí está a base de quem realmente está servindo a Deus. E não aquela fé mentirosa que não tem responsabilidade. Deus não fez porque não quis. Na verdade, Deus está vendo e dizendo para você, eu não fiz porque você não creu. E futuramente eu vou estar fazendo aqui um programa, estudando com vocês, a respeito do Evangelho que não funciona porque não crê. Amém? Porque não crê. Então, é interessante você entender isso. Muitas das vezes você pergunta, como uma história, né? Um homem perguntou, um discípulo perguntou para um pastor, pastor, por que, um irmão de igreja, por que Deus abençoa umas pessoas e outras não na nossa igreja?
A gente vê os milagres, a cura, o sobrenatural, mas nas outras parece que Deus não nem olha. Aí o pastor respondeu para ele, imagina uma água saindo lá de cima da montanha. Ela vai criar vários braços, vários rios acontecendo isso. Ele falou certo. Então imagina um braço desse rio sendo criado, saindo de lá, passando em metais pesados. Uma região que tem metais pesados. E virando logo em seguida um lago. Se pessoas beberem daquele lago, vão morrer. Porque são cristãos que leem a Bíblia, que vão na igreja, que oram. Mas eles estão mortos ou estão piorando a sua vida. Por quê? O que esses metais pesados representam? Representam pessoas cristãs que seguem a Bíblia, que seguem igrejas, mas ele segue o seu pensamento, ele segue a sua ideia. É o evangelho misturado com o pensamento humano. É a água pura de Deus misturado com os metais pesados, com o veneno do conhecimento humano, que mata o ser humano, que destrói o ser humano, que deixa o ser humano preso numa igreja de 30, 40 anos, 100 anos até mesmo, sei quantos anos vai viver, morre e vai para o quinto dos infernos ainda. Sobretudo nessas igrejas que não têm responsabilidade, que pregam uma mentira, que tudo que acontece é vontade de Deus na sua vida, é plano de Deus, propósito de Deus. A maior mentira. A maior mentira. Isso está na Bíblia. Claramente na Bíblia. Está entendendo? Deus atua na tua vida se você crer. Se mesmo Ele querendo, se você não crer, Ele não pode fazer nada. Nós vamos estar vindo no decorrer de vários programas. Estarei explicando para você entender melhor, falar mais simples, explicando para você sobre esse assunto dentro da Bíblia. Hoje só quero apresentar o fundamento do Evangelho, que é Cristo, puro. Mas se você quer ver resultado na tua vida, um milagre, você tem que crer nesse Jesus que eu preguei, que Ele morreu e ressuscitou por você. Não importa se você não crê que Ele desceu ao inferno, algumas fé não crê, não importa. O importante é que Ele ressuscitou, reconciliou o céu e a terra. Então, você tem que crer que Ele reconciliou, veio te salvar. Só que crer que Ele é o Deus do sobrenatural. E se o cristão não tem o sobrenatural na vida dele, está bem explícito na Bíblia isso. Se ele não tem o sobrenatural de libertação do pecado, de transformação moral, de transformação, de influência na sua vida familiar, financeira, ainda que ele seja perseguido pelo sistema, pelo corpo, pelo mundo, ele tem que ser perseguido na verdade. Se o sistema persegue, Deus influencia. Esse cristão tem o sobrenatural. Realmente ele está na fé viva. O que não tem o sobrenatural, resultados sobrenaturais, ele está seguindo uma fé morta, uma ficção, uma mentira, um engano. Não é que a palavra de Deus não tem poder, ela está misturada com os metais pesados, com o teu pensamento, com a tua ideia, com a tua maneira de interpretar a Bíblia. Ou você segue mais a teologia de que os homens escrevem da Bíblia do que a própria Bíblia. Está misturado com pensamentos humanos, racionais, andando junto. Se a ciência aprovar isso, então a Bíblia está certa. Que é isso? A ciência serve a palavra de Deus, deve servir. Não o contrário. Mas o ser humano é assim, meu amado, minha amada. O ser humano hoje segue mais o cosmos, a ciência, do que Deus. Pastores hoje, eles idolatram os médicos, idolatram os cientistas, em vez de idolatrar Jesus Cristo. Em vez de aceitar a personificação de Jesus, que é a palavra de Deus pura. Se prostram para o cosmos, se prostram para as doenças, mas não se prostram para a palavra de Deus, como ela é. O Evangelho, para você ter o poder, a unção do poder do Evangelho, você tem que se esvaziar, como diz Paulo no início de Coríntios 3, 1 Coríntios 3, se esvaziar da sabedoria tua
e da sabedoria humana. E se fincar firme na sabedoria de Deus, que é simplesmente acreditar no que Cristo é e pode fazer. Por isso ele diz que as crianças, venha minhas crianças, porque dela é o reino dos céus. A criança acredita até em Papai Noel. É isso que eu estou dizendo para você, essa fé simples. Essa fé simples que você que está me ouvindo perdeu. Há muito no passado, quando era bonito, você cria, acreditava que Deus fazia tudo. E hoje, frustrado por algumas questões humanas, racionais, da sua própria mente, existe resposta por que você foi fracassado na sua vida de conduta cristã. Você ficou frustrado, não acredita mais. Mas é aquela fé simples que Deus quer. Ele quer te guiar no conhecimento correto para produzir o milagre. Não leiam mais a Bíblia com teus olhos. Use o filtro dos olhos de Deus e não o seu. Aceite a palavra de Deus como ela é. Aceite a Bíblia como ela é. O que está escrito é verdadeiro. Aceita aquilo que tem. Olhe com os olhos de Deus a palavra de Deus. Olhe, digo sobretudo nos evangelhos. Nunca vi na Bíblia uma pessoa que chegou a Jesus, pediu algo que queria, e Jesus falou, não quero fazer. Eu vi ele não conseguindo fazer o que as pessoas queriam, porque não tinha fé. Outro dia eu falo sobre isso. Ele tentou curar, fazer milagre, não fez milagre nenhum. Mesmo tentando, curou algumas pessoas de doença hoje na transliteração, que tem doenças psicossomáticas, ou seja, gastrite, dor no corpo por preocupação. Só isso que ele conseguiu curar, milagre mesmo, cego, estava lá, mudo estava lá, não fez nada, não pôde fazer nada. Mesmo ele querendo, sendo todo o poder do Criador do céu e da terra. É, meu, a tua fé que você tem ouvido até hoje está muito errada. Se Deus querer curar você agora, ele não pode curar não, mesmo ele descendo do céu, se você não crer. Estou falando para você. Não, eu vou provar depois, fica tranquilo. Não é a hora. Tem muito programa aí que eu vou fazer para você ouvir a palavra. Mas eu passei um pouco do resumo do Evangelho hoje para todos vocês. Não quero arrumar briga com ninguém. Quero apresentar o Evangelho. Para você que é ateu, que está me ouvindo nesse momento, talvez você não crê realmente, ateu não crê em Deus, não tem problema. Mas as ideias do sistema moral de conduta, de pensamento positivo, que a Bíblia esclarece, ela é legal. Dê mais atenção para ela. Se você não acredita em Deus, então não tem problema. Mas pelo menos a conduta moral, a ideia, dá uma atenção para isso, para entender, porque isso muda a humanidade. Amém? Dá uma atenção. Talvez assim você também compreenda um pouco de Deus e acaba acreditando nele ou simplesmente reprovando de maneira, né? Aí você vai ter teu argumento no final. Mas não deixe de ouvir o que eu estou dizendo e prestar atenção. Amém? Não estou aqui para levar o evangelho para aquele que não tem fome, não tem sede. Estou aqui para levar o evangelho àquele que necessita. Sendo cristão ou não cristão. Agora, se você quer se tornar cristão, entregar sua vida a Jesus Cristo, ele morreu por você, para entregar, para que você venha aceitá-lo como Senhor e Salvador. Quando você aceita Jesus, teu espírito nasce de novo. Você recebe o poder de Deus. A matéria espiritual tua, que está destruída, ela nasce, ela recebe uma nova matéria, a matéria do Espírito Santo. E literalmente acontece isso. Teu espírito se torna a mesma matéria que o Espírito Santo é. E a unção de Deus abre um caminho de comunicação com Deus. Você se torna salvo. Se você quer isso, nascer de novo, faça oração comigo, Senhor Jesus. Eu creio no Senhor, te aceito, eu acredito que o Senhor morreu, ressuscitou. E creio que o Senhor pode mudar minha vida, mudar minha história. E te aceito como meu único e suficiente Salvador. Tenha piedade de mim, perdoe meus pecados. Mostra para mim cada vez mais o que é certo e errado, me guie no caminho certo no meio dessa humanidade. E eu quero ser diferente aqui. Quero ver o teu poder se manifestando, para que eu possa mostrar para as pessoas quem o Senhor é. Um Deus vivo, não um Deus morto. Um Deus que comprova e prova a existência através da minha vida. Então, Deus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Te aceito, Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo
Faça morada na minha vida a partir de hoje. Eu preciso. Que a tua unção possa estar operando em mim. E que o Senhor possa me guiar cada vez mais para que eu entenda e compreenda o Pai, o Criador de todas as coisas. Que eu entenda quem é Yahvé, quem é o Deus Pai. Que eu entenda Ele. Que o Senhor possa me guiar pelo teu Espírito, Senhor Jesus. Me salve. Me salva. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E até mais no próximo programa. Nós estaremos juntos. Amém? Um abraço para todos vocês.